E, gente, vamos lá pro meu tão esperado relato de parto. Como vocês viram, eu postei um vídeo aí, o último vídeo que eu postei foi do 9º mês e até a semana 36. Mas se você for assim, né, na ideia tradicional, eu ganhei a Belinha no início do 9º mês. Eu conto o início do 10º mês, que foi com 37 semanas e 5 dias. Então, o que aconteceu nas 37 semanas? Vamos lá. Eu iniciava a semana todo sábado. Eu fui ter a Belinha na quinta-feira. E o que acontece? Eu tinha muito medo, assim, de parto, sabe? Eu ficava vendo os vídeos, ali por volta dos 4, 5, 6 meses, eu ficava vendo, assim, os relatos de parto, eu ficava com medo. Eu ficava assim, meu Deus, como é que vai ser? E o povo falava, assim, que parecia com cólica, né, de menstruação e tal. Gente, eu não tenho cólica, o que será isso? O que será de mim? Mas no final da gestação, lá para as últimas semanas, eu já assistia, gente, eu comecei a assistir vídeos assim de relato de parto com muito gosto. Eu identificava assim as coisas ruins, as intervenções e tudo, o que eu podia fazer, o que não podia fazer. Foi bem legal. Então ali eu já estava tranquila, sabe? Na segunda-feira, no domingo para segunda-feira, eu comecei a sentir tipo assim umas pontadas lá embaixo. Eu tava com uma dificuldade assim para andar, sabe? Ficar meio assim. E foram 2 dias, eu pensei, será que vem? Eu acho que ela vem, porque tava estranho, tava dolorido. Mas aí no outro dia passou. Passou. E na terça-feira eu comecei a sentir um cansaço estranho. E eu já vi vários relatos de mulheres falando assim que tiveram 3 dias de um cansaço que faziam elas deitar e dormir e descansar. E depois a criança veio. Na terça-feira, quando eu senti esse cansaço, eu comecei a abrir a boca de sono, assim, antes do almoço. Eu nunca abri boca de sono antes do almoço ou no serviço. Eu comecei a fazer isso, então eu já fiquei assim de orelha em pé, né? Na quarta-feira, a mesma coisa, aquele cansaço assim estranho, além do normal. Na noite da quarta para quinta-feira que começou. Era mais ou menos ali pelas 3h15 da manhã. Eu acordei sentindo assim, lá embaixo, assim, meio molhado. Já fiquei assim, né? Eu levantei, eu fui no banheiro, dei uma olhada, passei papel, não tinha nada, assim, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, deitei. Aí tô lá, deitada, aí me deu vontade de espirrar. Eu espirrei, aí eu senti que saiu um pouquinho d'água. Aí, a bolsa deve ter estourado. Aí eu vim no banheiro, fiquei ali um tempo. Eu deixei cair assim no chão do banheiro. Eu vou ver se eu consigo algumas fotos e deixo passando aí enquanto eu vou falando. Caiu assim um pouco de água, assim, um pouco do líquido, né? No chão do banheiro. Tava até com uma cor bem parecida assim, com um pouquinho de sangue, algum pouquinho assim. Mas tava transparente, normal. E não tinha cheiro nenhum, gente. Não tinha cheiro nenhum. O povo fala, né, que o líquido amniótico tem fede, né? O meu não tinha cheiro nenhum. Ainda bem que eu vi um vídeo de uma médica falando isso, que pode não ter cheiro nenhum. E não tinha. Fiquei ali um tempo, depois voltei lá, deitei. Aí depois eu senti que tava saindo um pouquinho mais, voltei pro banheiro, já saiu um pouquinho mais de sangue. Aí fiquei ali de um tempo, né? Eu lembro que eu fiquei de fazer, sabe aqueles chás pra colocar em absorvente? E eu fui fazer isso. Era umas 4 e pouco da manhã, mais ou menos. Não acordei meu marido, não avisei ele, não avisei nada. Fui, fiz o chá, coloquei, avisei a doula. Quando eu liguei pra doula, gente, ela estava ainda atendendo uma outra gestante que estava parindo. E esse dia foi assim, pra gente, nossa. Vocês vão entender. Eu sei que eu fui deitar, né? Aí depois dessa situação eu fui deitar. Aí deu hora do meu marido levantar, eu falei com ele. E ele ia pro serviço naquele dia. Como eu não tava sentindo nada, aí tudo bem, né? Ele foi pro serviço. Mas aí quando ele foi, eu já tinha começado a sentir lá longe, que vinha tipo uma dorzinha de barriga. Foi isso que eu senti. Uma dorzinha de barriga que vinha lá longe. Aí eu, incomodou. Ele foi, né? Eu nem tava sentindo direito isso quando ele foi. E como eu percebi, eu já ia ajeitando assim algumas coisinhas, né? Fui ajeitando o resto das coisas para levar. Só que aí foi aumentando, né? Foi aumentando. Foi diminuindo o espaço de tempo. E isso lá para 7 e pouco já tinha diminuído assim bastante o tempo. Eu falei assim com ele, me liga cada, sei lá, um pouco tempo, cada meia hora para saber como é que eu tô.
Teve uma hora que ele ligou, acho que era umas 8 e pouco, mais ou menos. Aí eu fiquei assim, né? Eu nem lembro direito algumas coisas, eu vou contar assim mesmo. Eu sei que ele entendeu que eu já tava assim sentindo mais, né? E ele veio pra casa. Ele chegou aqui, eu já tava assim entre a bola de pilates e o vaso. Nessa altura do campeonato, a doula ainda não tinha chegado aqui. Por quê? Porque ela estava atendendo essa outra gestante. Eu não sabia, né? Ela não me falou. Que bom que ela não me falou. Eu ia ficar tensa. Mas a outra gestante foi bem rápida, né? Então ela estava terminando lá. Meu marido chegou. A posição, ficar deitada assim em cima da bola, sempre foi muito confortável para mim. Então eu ficava lá no banheiro, no quarto, deitada assim em cima da bola, e segurava assim alguma coisa, ou debaixo da cama, assim no pé da cama, que a gente tem que segurar em alguma coisa, né? E era 8 e pouco quando eu comecei a sentir a vontade de empurrar. Vinha aquela... eu ficava assim... dava aquela vontade de empurrar. Foi muito rápido, muito rápido. Nem deu tempo de arrumar tudo que eu queria. Quando eu cansava, quando a minha perna, meu joelho cansava de ficar naquela bola, naquela posição, eu ia pro vaso. E lá eu segurava, assim, meu peso com a mão. Gente, minha mão doeu muito. Porque, eu não sei, eu senti a necessidade de segurar o peso do meu corpo com os pulsos. Aí quando eu cansava o pulso, eu vinha pro quarto. Depois também, lá pelas 9 horas, eu acho que ela foi aparecer. Gente, eu não faço ideia, assim, das horas, eu tô falando por alto. Porque a gente não tem noção das horas. Mas lá pelas 9 e pouco ela apareceu, eu ficava nessa, né? Vaso e o quarto. Eu sei que nesse tempo todinho me deu vontade de fazer o número 2 4 vezes. Eu fiz 4 vezes. Foi antes dela chegar. Acho que antes do meu marido chegar também. Eu ficava comendo, né, alguma manga, um pouquinho de manga, bebia um pouquinho de água nos intervalos. E deu 8 horas, por aí. 8 horas, assim, o intervalo entre as contações já estava curto. Já estava curto. E a duração também já estava bem longa. Desde o início já foi bem longa. A minha ideia era ter parto normal. E se eu conseguisse até em casa, né? Então eu esperei o máximo que eu podia para depois ir para a maternidade. Eu até esperei assim a dor dar uma ideia assim da hora para a gente poder ir. No final, eu sei que eu já estava sentindo as partes baixas lá, assim, redondas assim. Tipo, a cabeça da menina tava lá. Eu sentia que tava assim, lá embaixo. E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir descer essas escadas? Eu fiquei assim, meu Deus, não vou conseguir descer. Mas quando eu levantei, eu consegui andar tranquilo, assim, tranquilo, né? Entre aspas, porque eu tinha que parar a cada 1 minuto, porque vinha contração. Eu até parei ali na escada, parei. Ah, tem um videozinho que eu postei no Instagram que eu vou botar aqui. Eu tava aqui um pouco antes de descer a escada, eu tinha que abraçar alguém, tinha que ter que segurar alguma coisa, tem que segurar. E eu ficava fazendo assim, quando vinha. Eu fiquei muito controlada, eu até me surpreendi com isso. Porque eu imaginava que seria uma dor pontiaguda. Uma dor assim, pontiaguda, mas não. O que eu senti foi uma dor de barriga. Foi isso que eu senti, fazer o número 2. Então eu ficava... E eu vi vários vídeos, né, de respiração para parto. Vários vídeos falando de segundos, você contar segundos. Vários jeitos diferentes de você contar. Mas na hora, gente, na hora, eu lembrei de algo que eu vi num vídeo também. Que é... A contração vai durar, o pico da contração vai durar uns 3 segundos. Então você identifica ela chegando, tá vindo. Aí você vai. Aí passou, pronto. Era isso que eu fazia. Eu identificava ela chegando, aí eu parava, abraçava alguém, apertava alguma coisa, pronto, passava. Ficou assim. Gente, foi entrar dentro do carro. Meu Deus, pra sentar. Quem inventou que a mulher tem que sentar na hora de parir? Quem inventou que a mulher tem que deitar na hora de parir? Isso não existe. Eu sei assim que foi muito ruim eu sentar dentro do carro pra ir pra maternidade. Porque aí, gente, aí eu já tava com uns 9 centímetros de dilatação. Já tava assim, quase parindo, né? Pra chegar na maternidade foi 3 minutos, né? Porque a maternidade é aqui do lado.
Imagina se fosse longo, eu fiquei ouvindo as mulheres falando que vieram lá de São Neiva, de Itaguaçu, de madrugada. Eu fiquei, meu Deus, eu não aguentei ir até pra sair do carro também, eu demorei, tava bem. Nossa, tava muito ruim, assim, sentar com aquela cabeça ali, que negócio assim. Não tem condições. Eu sei que eu fui andando até a porta da maternidade lá e deu contração, assim, bem no meio da estrada. Bem no meio, assim, que tava passando carro, tava passando uma van. Aí eu abracei meu marido e ele falou assim, não se preocupa não, não se preocupa não. E eu fiquei ali. E os carros passando assim, quase querendo passar em cima de mim. Eu lembro que eu queria andar até lá no fundo, né? Que a maternidade não fica ali na frente, fica no fundo, né? Só que não dava, não dava. Eu tive que ir pra cadeira de rodas, porque tava contração em cima de contração. E cada uma parava, né? Não parava. Só sei que é muito desconfortável sentar, muito desconfortável, meu Deus do céu. Aí desanda tudo. Tava ainda tudo lindo, maravilhoso, e aí desandou tudo. Uma das coisas fora do normal, assim, que tinha no meu plano de parto, era não fazer exame de toque. Como de praxe em toda maternidade, chega lá e faz o quê? O exame de toque, né? Você passa pro exame de toque. E esse foi um dos pontos que eu coloquei no meu plano de parto, que eu não queria exame de toque, porque eu acho simplesmente desnecessário fazer a mulher passar por isso. A mulher já tá mal, né? E ainda tem que passar por um exame de toque, tava lá quase parindo. E ela, não, tem que passar no exame de toque, tem que fazer isso. Não, porque tem que deitar na boca. Deitar? Como assim deitar? Eu não tinha condições de deitar. Não, porque tem que medir a barriga. Medir a barriga. Na hora de parir, tem que medir a barriga. E tem umas coisas assim. Só sei a médica ficou lá enchendo o saco. E meu marido lá, eu não tava falando nada, gente. Eu estava consciente, sabia o que eu queria, mas eu não estava falando nada. Ele é que tava falando, assim, que não quer exame de toque, não. E no final ele tava quase desistindo já. Mas eu tava bem assim, toque em mim pra ver, vai levar um supapo. Tava bem assim. Tipo assim, eu não tava falando, eu não tava argumentando nada, mas eu sabia o que eu queria e ninguém ia tocar em mim. Simples assim. Aí eles, depois de toda aquela insistência e tal, me mandaram pra sala pra fazer o cardiotoco. Aí lá tem que deitar na cama. Eu falei, meu Deus, eu não consigo deitar, eu não consigo deitar. Me incomodava muito, porque tinha uma bola aqui embaixo, tinha uma cabeça saindo aqui embaixo. Como é que a gente vai deitar? Quem inventou essas coisas? Enfim, eu só sei que eu deitei assim meio de lado, assim, eles botaram aquele negócio, aí eu fiquei assim meio de lado, e ali as contrações foram engrenando mesmo. Eu senti, nossa gente, foi bem mais forte, parece, naquele momento, sei lá. Eu só sei que eu cheguei na maternidade e aumentou. Eu senti que tava saindo muito líquido. Quando eu deitei, eu senti que tava saindo muito líquido, muito líquido. Cada contração saía mais líquido, mais líquido. E aí eu olhava assim, o cardiotoco pra mim tava tudo certo. Tinha duas médicas lá, né, de plantão. Uma baixinha, loira, mais velha, de cabelo curto. E uma alta, mais nova, branca, de cabelo cacheado. Cabelo escuro, meio cacheado. Só sei que elas falaram assim, ó, já chegaram falando assim, ó, seu cardiotoco não tá bom. Você tem que ir pra cesárea agora. Ou a gente faz o exame de toque pra ver se você tá com uns 10 centímetros e você tem 10 minutos pra fazer essa criança nascer. E foi mais ou menos isso aí que ela falou, bem assim. Ou você vai pra cesárea, ou você faz o exame de toque e tem 10 minutos pra fazer essa criança nascer. Aí eu fiquei assim, meu Deus, não é possível, deve estar inventando esse negócio. Na minha cabeça é isso, né? Porque eu sei que nessa parte do cardiotoco é onde os médicos mais mentem. Olha só, o meu maior medo era justamente essa parte. De chegarem, medirem os batimentos, e aí falar, não, tá baixo, tá isso, não tá aquilo. E ficar inventando pra levar pra cesárea. E exatamente o meu maior medo aconteceu. A gente não pode ter medo, né? Porque o medo acontece. Eu estudei bastante sobre essa questão de parto, só que eu nunca pensei assim em estudar o que seria um cardiotoco ideal. Como seria um cardiotoco ideal? Assim, lá no desenho que eu tô falando. Os valores eu sei, mas eu tô falando nos desenhos. Por isso que os valores me enganaram quando eu olhei. E eu só fui, assim, cair a ficha que realmente estava ruim, que eu fui acreditar realmente que estava ruim uns 3 meses depois. Eu só sei que eu continuava se negando o exame de toque, né? Por mim, eu simplesmente ia continuar o parto normal. Simples assim, na minha cabeça estava muito simples, estava lá, pá, 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 não, porque tem que cesárea, pá, pá, pá. Eu simplesmente
continuar um parto normal. Aí a médica falou assim, não, porque no seu plano de parto tá escrito que você aceita fazer exame de toque se tiver acontecendo alguma coisa, se tiver, né, alguma coisa lá que eu coloquei. Eu fiquei assim, puxa vida, a mulher leu meu plano de parto mesmo? Porque tem médico que não lê não, tá? Vocês desconfiarem que o seu plano de parto é copia e cola, que você nem sabe o que tá escrito, eles não leem, tá? E a mulher leu meu plano de parto, gente. Porque tô sacana. Aí eu aceitei. Mas eu reclamei, tá? Reclamei que doeu. Eu nem lembro, gente, se doeu ou não. Eu só sei que a mulher enfiou o dedo lá rapidinho. Mas eu não queria. Eu fiquei assim, da próxima vez eu não coloco essa parte no meu plano de parto. E eu sabia que eu tava já parindo, sabe? E realmente eu já estava com uns 10 centímetros. Ela me deu 10 minutos, né, pra eu fazer a criança parir. A criança nascer. Aí meu marido, não, dá 15 minutos, não, 20 minutos, não sei o quê. Aí eu sei que eu levantei da cama e tinha um negocinho meio verde, assim, no lençol. Eu pensei, será que é mecônio? Será que não vai inventar outra coisa? Mas não, eu tinha feito número 2 de novo. Tava assim, tão ferrenho, tipo, as contrações estavam bem ritmadinhas. Tava até passando, assim, do máximo lá. Aí eu sei que a médica inventou que eu tava com taxistolia, eu acho. Que é uma contração atrás da outra. Eu não sei, eu acho que é alguma coisa assim. Eu sei que eu ouvi. E eu sabia que ela tava mentindo. Eu ouvi de costas ela falando isso. Eu sabia que ela tava mentindo. Eu fiquei até de fazer uma ouvidoria, até hoje eu nunca fiz. E eu sei que ali eu demorei uns 10 minutos só pra ir até a sala de parto, que tem o chuveiro. Que a minha ideia era sair de casa e ir pro chuveiro lá. Ah, eu não comentei, né? Mas em nenhum momento desses que eu falei aqui, que eu contei, em nenhum desses momentos eu fui pro chuveiro, fui pra água quente. Em nenhum. Gente, você sabe que nem passou pela minha cabeça, apesar de que eu sabia, né? Que era bom e tal, pra ver se é contração de verdade e tal. Mas em nenhum momento eu pensei em ir pro chuveiro. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque talvez teria dado ruim. Tá bom, eu sei que eu demorei muito pra chegar até a sala, que era 5 metros ali na frente. E eu fui pro chuveiro quente. Quando eu cheguei no chuveiro quente, que bateu nas minhas costas, eu senti que as minhas contrações pararam. Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso fazer a criança parir. E eu tô sentindo que as contrações pararam. Eu fiquei assim, gente, eu fiz tudo quanto é posição. A doula ajudou também, dar umas ideias de posição, tudo quanto é posição. Tudo. A criança não saiu, não se movia. A cabeça dela não movia do lugar. A minha ideia também de ir pro chuveiro era pra não ter ninguém por perto. Porque eu queria pegar a criança, ou o meu marido, né, queria pegar a criança na hora que saísse, né? Pensei assim, até que eu ia ficar meio inibida, assim, de colocar a mão lá embaixo, sabe? Não, gente. Eu tava toda hora com a mão lá embaixo, filha, desce, por favor, desce. E cada contração que vinha, parecia que tinha 5 minutos entre cada contração. Porque, pra mim, o chuveiro cortou as contrações, mas não cortou, foi só impressão minha, sabe? Eu não tava falando nada nesse momento. Tipo assim, eu só ouvia as coisas, mas eu não falava nada. Meu marido tava ali do lado, no chuveiro comigo, e ele tava orando, pedindo pra criança nascer e tal, vai dar tudo certo. E aí as médicas vinham lá na porta. Não, porque já tem seu tempo. Não, porque a gente tem que precisar ir correndo. Meu marido pediu mais algum tempo. Aí ela falou, não, mas não é assim que funciona. Meu marido falou assim, a gente se responsabiliza. Aí a médica falou, não, mas não é assim que funciona. A gente vai chamar a diretora do hospital. Eu sei que chamaram a diretora da maternidade lá. De vez em quando entrava alguém pra medir, né, os batimentos. Pra mim, eu via que pra mim tava normal, sabe? Mas não, tava com bradicardia. Depois que eu fui realmente entender que estava. Cortando o que eu sei. Depois que eu fiquei sabendo que os médicos estavam acusando a doula de ter responsabilidade com o que ia acontecer com a criança. Estavam acusando meu marido de tentar matar a criança também. Tentar matar eu. Gente, foi um inferno, praticamente. Foi um inferno aqueles momentos, aqueles minutos que eu tava ali. Pra mim passou muito rápido, ele tentando. Pra mim passou muito rápido. Quando vinha a contração, eu tentava ajudar também, né? Mas nada. Nada acontecia. Praticamente era pra eu ter parido ela quando eu cheguei na maternidade. Eu sei que chamaram a polícia. Tava cheio de gente lá fora, tinha acho que umas 15 pessoas lá fora. Eu não lembro direito não, tá, gente? Sim, são cenas na minha cabeça. Eu sei que eu vi 2 policiais lá. Aí meu marido passou encarando, assim, depois ele falou, né, comigo. Que ele passou encarando, assim, os policiais. O que eles vão fazer comigo? Foi um caos. Tinha um monte de gente lá fora. Um monte de gente. Um caos completo. Até que
eu vi que realmente ela não saía. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos lá. Eu não faço ideia do tempo, não faço ideia. Eu sei que ela não saía, meu marido parece que vai precisar, com aquela dor no coração. Sabe quando você fica em off e não tá pensando em nada? Eu simplesmente fui. Sentei lá na cadeira de rodas e fui, simplesmente. Tava assim, off. Com uma dor na alma, mas eu estava em off. Cheguei lá na sala. Eles falaram, senta aqui e deita. Senta na maca e deita. Foi o homem que inventou isso, com certeza. Gente, eu ficava... tava uma contração, realmente tava uma contração assim atrás da outra, né? Eu tinha que sentar na maca. Gente, eu não conseguia sentar. Eu não conseguia. Tava com a cabeça assim, deita. Pra deitar. O cóccix doía muito. O meu cóccix doía, porque ele estava aberto, né? Estava aberto. E tinha que deitar. Eu ficava assim, fiquei bem mais assim, fazendo bem mais esse movimento. Esse, porque não tinha condições de sentar e deitar, né? Aí eu sei que eu deitei lá, o cara colocou um acesso aqui na veia, colocou alguma coisa lá. E, gente, olha, acho que foi o melhor profissional da saúde que me atendeu lá foi esse homem que colocou o acesso aqui no meu braço. Pra mim, ele foi o melhor, porque ele teve muita paciência comigo. Muita paciência, porque eu não tava conseguindo sentar, não tava conseguindo deitar. E ele tá, não, confia em mim, pode, eu tô te segurando, pode. Gente, ele foi muito, muito bom. Aquele lá, realmente, assim, tá de parabéns. Não sei quem é, mas aquele lá tá de parabéns. Aí depois eu tinha que sentar pra levar a agulhada nas costas. E como é que senta? Aí foi lá, ele me ajudou. E ó, ele, não, vai passar, tá, vai passar, confia em mim. Veio um outro homem aqui e falou assim, não, você vai sentir uma picadinha. Realmente eu só senti uma picadinha de nada. Mas eu sinto dor nas costas até hoje, né? Depois lá dos 2 meses, eu sinto dor nas costas até hoje. E é exatamente nessa região. E não tem alongamento que resolva, porque tá no osso. Voltando lá pro dia do parto. Aí eu sei que eu deitei de volta, me ajudaram a deitar de volta. E aí pediram se eu tava sentindo alguma coisa lá na perna. Eu ainda tava sentindo alguma coisinha nessa perna direita. E aí, gente, eu só senti assim... Aí, eu senti um pouco deles cortarem, assim, mas... Aí o cara falou assim... Eu sei que meu marido tava aqui do lado. Ele falou, tá sentindo dor. Aí o cara que colocou acesso tava aqui falando, você tá sentindo dor ou você tá sentindo a pressão? Porque você vai sentir uma pressão, né, no corte e tal, de tirar o bebê lá de dentro. Aí eu não sei, tipo, foi coisa de segundos, gente, foi segundos, foi tudo muito rápido. Quando meu marido entrou, normalmente eles não deixam o homem ver a mulher levar a agulhada nas costas. Mas meu marido entrou, ele viu. Se ele arrumou confusão com o médico, enfim, foi um caos, gente, foi um caos. Eu reclamei, né, que eu tava sentindo lá um corte, uma dor, uma coisa assim, eu não sabia nem o que eu tava sentindo. Esse cara aqui, que eu elogiei, falou assim, nossa, mas nem cortou ainda. Mentira. Eu tenho certeza que já tinha cortado. Aí depois eu senti, parecia que parou assim a pressão aqui no pulmão. Eu já ouvi isso em outros vídeos, que é quando eles puxam a criança, né, dá aquele alívio no pulmão, né, você consegue dar uma respirada. Meu marido falou assim, ela é linda, tipo, fiquei assim, mas já tiraram, eu ouvi um chorinho lá longe, se você carregaram ela pra algum lugar. Nesse momento eu tava chorando, né, porque foi tudo um caos. Eu falei com ele, vai atrás, deixa aqui sozinha, vai atrás da criança. Eu sei que eles aplicaram lá a vitamina K, que era uma coisa que eu não queria que eles aplicassem, mas eu queria levar em gotas, que fala, gente, eu nem lembro mais. É em gotas, né? Eu não queria que aplicasse na perninha dela, mas eles aplicaram. E foi algo assim que eu tenho que fazer isso melhor na próxima vez, porque eu não vou autorizar, porque eles falam que a gente tem direito também àquela em gotas, eu acho. Gente, eu não lembro, não tem tanto tempo. Só que a gente precisa de receita médica para isso, o médico não quer dar. Enfim, se eu tenho direito e não tenho, então eu não tenho direito. Então eu vou arrumar confusão por causa disso. Eu ia pedir pra pediatra lá, eu pedi pra médica do posto de saúde que eu fui, ela não quis me dar. Então eu falei assim, eu vou pedir pra pediatra lá, porque se eu tenho direito, eles têm que me dar. Foi um caos tão grande que eles acabaram aplicando e não deu pra fazer nada.
Mas a próxima vez eu não vou autorizar. Porque eu sei, né? Quem pesquisa sabe o que tá por trás disso aí. Aí eu sei que teve outra coisa lá que... Ah, o cordão umbilical, gente. Tava escrito lá que era pra esperar. Eles simplesmente tiraram ela da minha barriga e cortaram o cordão na hora. Não esperaram nem um minuto, nem um corte tardio que eles falam, né? Nem isso. Arrancaram ela de mim, cortaram. Nossa, meu marido arrumou uma confusão lá com eles. Ainda bem. Aí eles falaram assim, não, porque tem infecção, tem infecção. Inventaram que eu estava com infecção. Porque a minha placenta era pequena, porque a minha placenta estava fedendo e botaram formol pra fazer algum exame lá. Enfim, no final não tinha nada, gente. Só sei que eles arrancaram ela de mim, cortaram o cordão e saíram carregando ela. Ela nasceu molinha, sem chorar. E precisou também de oxigênio, né? Precisou de oxigênio. Arrancar o cordão, né? Não esperaram nem a menina respirar. Claro que vai precisar de oxigênio. Nossa, nossa. Aquilo eu fiquei com uma raiva, gente. Você não faz ideia. Faz ideia. Nossa, foi assim um conto de terror. Conto de terror. Justamente essa maternidade de Aracruz, que é conhecida por ser a maternidade do parto humanizado. Não comigo. Trouxeram ela. Gente, eu não tenho foto desse momento não, tá? Porque simplesmente o celular ficou pra trás, meu marido tinha tirado do bolso porque tava lá no chuveiro, tava molhando, alguma coisa assim. Aí não tem foto nenhuma deste momento horroroso. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu sei que depois de um tempo trouxeram ela toda embrulhadinha, assim, botaram ela assim em cima do meu colo. Eu só conseguia ver, assim, uma partezinha do rostinho dela, os olhinhos. Até hoje, toda vez que eu olho aquele olhinho, assim, eu lembro desse momento lá na maternidade. Eu só consegui encostar, assim, o meu dedinho, assim, na mão dela. Só aí carregaram. Carregaram ela, né? Falei pro meu marido ir junto. Aí depois disso, eles começaram a me costurar. E tinha duas médicas me costurando lá. E elas ficaram fazendo perguntas, né? Acho que eles fazem isso pra ver se a gente tá bem, tá? De cabeça. Acabou tudo, me levaram pra uma sala de espera. Tinha lá algumas pessoas que iam fazer cirurgia, tinha uma lá que tinha cesárea. Sei que trocaram o prontuário de duas Marias lá, né? Tomem cuidado. A sala de espera era pra ficar um tempo, pra depois me levarem pra sala lá, onde tava a menina e tal. Eu fiquei ali, gente. Eu fiquei ali, tomando um chá de maca. Um chá de maca. E eu perguntei, não vão me levar não, tal, eu tenho que ficar aqui. Eu sei que duas passaram por cirurgia, eu estava lá. Aí eu comecei, eu até senti minha perna de volta, minha perna voltou e eu tava lá. Era um lugar assim, que uns funcionários iam pra conversar, pra relaxar. E tinha funcionário contando a vida dois deles. Tinha outro lá no celular, tinha outro lá que falava, tinha outro lá que chegava pra pegar remédio, tinha outro lá que... Teve uma que passou perfume. Ficou passando perfume lá do meu lado. E, gente, não tem condições de um negócio desse. Não tem condições. Hoje, logo depois que me colocaram lá, a médica loira, baixinha, foi lá falar comigo. Você tá chorando? Eu estava simplesmente chorando, aquele choro resignado que só corre a lágrima. Ela falou assim, chora mesmo, não sei o quê. Mas não era de consolo, não. Era um de chora mesmo, tal. Não foi um falar assim de consolo. Fiquei até com raiva dela. Mas pelo menos ela foi me ver, né? Que a outra nem isso, né? E só foi naquele momento, tá? Eu só fui ver um médico no outro dia, que era um outro plantão. Foi o Dr. Edson, que ele foi me ver umas 3 vezes. Mas aquelas duas, eu sei que eu ouvi os funcionários falando lá, não, por que não levaram ela ainda pra sala pra ver a menina dela? Passou um tempo, e daí a pouco, a Jéssica tá liberada. E eu lá esperando. E nada, gente, nada. Parece que faltava algum papel, algum documento. Eu não sei. Eu só sei que eles não me tiravam daquela sala. Hoje, pensando no meu pensamento de hoje, lúcido, eu faria um escândalo. Eu começaria a gritar. Esperava ali a anestesia passar. E faria um escândalo. Porque não tem condições. Me deixaram lá, acho que mais de 2 horas plantada. Eu esqueci de contar. Quando eu estava no banheiro, tentando fazer a Belinha nascer,
Veio uma mulher e falou assim, ei, a gente precisa tirar seu sangue. Eu, como assim? A mulher tava tentando parir, tava com uns 10 centímetros tentando parir, com um monte de gente atazanando o ouvido. Como é que vai parir desse jeito? A mulher ainda vem tentando, querendo tirar meu sangue. Ai, Deus me controla. Eu sei que me levaram pra ver a velhinha lá no quarto, já era de noite. Eu sei que com o mesmo cabelo que eu fui amarrado daqui de casa, eu passei pela cirurgia e eu cheguei até o outro dia. Eu não tomei banho naquele dia porque eu ia tomar banho de noite. Só que me deram bromoprida. E aí, gente, eu apaguei. Eu simplesmente apaguei, tive reação. Eu não sabia que tinha reação. Eu fiquei assim, ah. Aí eu falava uma coisa, ah. Aí eu, ah. Acordei de madrugada porque eu queria mijar, eu queria tomar banho. Tá, eu tinha mijado em casa no início das contrações. Chegou uma mulher lá, ela colocou aqueles instrumentos lá pra gente mijar assim debaixo da bunda. Não sei como é que é o nome daquilo, não lembro. Aí eu queria tomar banho, tava me sentindo suja, né? Pouco não, né? Só que aí a mulher falou assim, não, eu não tenho forças pra isso, eu não tenho forças. E realmente eu não tinha forças. E eu fui tomar banho no outro dia de manhã. Tive que chamar as mulheres. Tive não, né? Meu marido ia, né? Chamava as mulheres lá. E aí elas me enrolaram um pouco. Eu falei, não, vou mijar nas calças que não tem condições. Aí ele foi lá, chamou de novo, elas vieram me ajudaram, ir pro banheiro e tal, gente, mas eu mijei tanto. Tanto, tanto. Eu fiquei assim, ai, eu sabia que eu tava com tanta vontade. Tá? E elas falaram, aproveita e tira o curativo, né? Aquele negócio branco que eles botavam lá em cima do corte. Aí eu, não, já tirar o curativo, não tem nem um dia. Aí elas, não, tira agora porque aproveita o chuveiro quente, que ajuda a tirar. Eu sei que eu fui tirar, arranquei um pedaço da pele do lado. Tem que estar tudo tão grudado, gente, que arrancou tão um pedaço da pele. Vamos pro meu conto de terror agora na sala, que a gente fica lá com as outras mulheres que pariram. Eu não sabia que ficava 48 horas, quem tinha feito cesárea. Tinha uma mulher do meu lado que tinha parido também, que a doula ficou com a gente o tempo todo, gente, o tempo todo, até de noite. Meu marido passou mal de enxaqueca. Nossa, foi um caos, um caos. E ela tava lá desde madrugada também. Nossa, foi um caos pra todo mundo. Aí a mulher que tinha parido do lado tava com a outra doula, mas o pior daquela sala, pior, foram os homens. Os homens. Na primeira noite só tinha um casal de indiano aqui do lado. Gente, mas eles roncavam muito. O homem, o homem ronca muito. Mas não teve um homem que entrou lá que não roncava. Que eu não conseguia dormir, gente. A gente não conseguia dormir, que a velhinha chorava e tal também, né? Aí botava ela no peito, ela pegou o peito direitinho desde o primeiro dia, graças a Deus. E assim, tava saindo que espinguinha, né, do meu peito. Eu sei que eu tava muito mal ainda por ter passado pela cesárea no primeiro dia. No segundo dia, mandaram uma psicóloga conversar comigo e ela tinha pedido pro meu marido sair da sala pra ela conversar só comigo. Aí eu falei, não, não precisa e tal. Aí ela conversou comigo e tal. E eu já tava bem. No outro dia eu já tinha aceitado, já tava tudo certo, né? Vida que segue. Aí depois ela conversou com ele. Sabe quando você vê assim num filme duas pessoas conversando? E é a coisa mais linda do mundo, você queria estar gravado naquele momento? Foi esse momento. Ele com ela no colo, ele ficou o tempo todo com ela no colo. E aí conversando, nossa, foi uma conversa tão bonita, gente, tão bonita. Eu queria ter gravado aquela conversa, mas eu não tinha cabeça nem pra tirar foto, nada. Vocês podem ver que não tem nem foto assim comigo, segurando ela e tal, lá na maternidade. Comida lá, horrorosa. Isso eu já sabia.
Eu tinha até colocado lá um detalhe, que eu não consumo glúten, né? Gente, mas você sabe o que era o café da manhã lá? Café com leite e um pão doce com margarina. Esse era o café da manhã, café da tarde, café da noite. Só me deram uma fruta, eu fiquei lá 2 dias, me deram uma fruta. Que estava ruim, eu trouxe pra casa, então era uma maçã e estava ruim. Até que a comida, assim, do almoço, janta, até que tava mais ou menos. Tava melhorzinho, agora o café, gente, eu comi de fome. Eu comi de fome. E a gente acaba levando, né, coisas escondidas, fruta escondida, barrinha de cereal, assim. Mas não teve jeito, a minha fome era grande e eu acabei comendo algumas coisas que eu não queria comer. No segundo dia, chegaram mais 2 mulheres que pariram de madrugada, parto normal. E os homens sem noção, roncando. Quando não tava roncando, tava mexendo com o celular, com vídeo alto, tava ligando pra alguém. 2 horas da manhã ligando pra alguém lá. Gente, foi horrível, eu não conseguia dormir. E nesse dia, nessa segunda noite, Belinha deu um show. Porque ela estava com fome, ela não estava querendo só minhas gotinhas. Ela estava com fome, gente. E ela mamava no peito, mamava no outro, mamava no peito. E chorava. Meu marido saía com ela desesperado. Aí até que ela tentou mamar assim no pescoço da pediatra e eles deram um pouquinho de fórmula pra ela. Só que aí botaram ela deitada, né? Ela começou a gorfar, né? Não conseguia levantar, gente. Não conseguia. O negócio que fica assim com a criança do lado. Eu não conseguia atender ela. Ele passou a noite em claro. Foi assim um caos. Aí aquele tal médico Edson me liberou. A minha maior queixa era dor assim no abdômen, por causa da contração, eu acho, né? E dor no cóccix, porque o cóccix tinha ficado mole, né? Tinha se movido assim de lugar. E eu não conseguia sentar direito, eu não conseguia deitar direito, aquela maxinha, eu não conseguia. Nossa, eu passei muita dor, tá? Muita dor. É porque eu não lembrei, mas depois de alguns dias que eu tava em casa, ainda sentindo dor no cóccix, eu coloquei a almofada de amamentação. Assim, aí eu consegui deitar direito. Outra coisa também que eu não queria no meu parto era que fizesse aquela massagem no útero pro útero voltar. Aliás, eu não queria nem aquela injeção de ocitocina, né? Que eles dão depois do parto. Tudo coisa que, pra mim, não tem lógica, não tem cabimento. Mas a de ocitocina eles deram lá no parto, na cesárea. Eles acabaram dando. Eu lembro que eu senti um gosto amargo na boca. Eu senti alguma coisa e o homem falou que era aquilo. Mais uma coisa. E quando eu fui lá pro quarto também, foi lá a mulher fazer massagem na minha barriga. Que era uma coisa que estava lá no meu plano de parto, que eu não queria. Aí ela falou lá, tá, vai, faz um pouquinho mais leve, né? Faz assim um pouco. Aí ela começou a apertar, eu comecei a reclamar, eu reclamava de dor, Aí ela, não. Eu simplesmente não queria aquilo. Aí ela saiu. Ela fez um pouco lá, né? Reclamei de dor, ela não fez tudo o que deveria, vamos assim dizer. Daí a pouco chega outra mulher desse lado. A mulher desse lado, vamos fazer massagem? Eu falei, o quê? Ela acabou de fazer massagem aqui. Aí a outra falou assim, não, mas é que eu não consegui sentir direito. Eu falei, não vai fazer de novo não, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí eu que arrumei confusão. Eu sei que a mulher que queria tirar sangue de mim lá no chuveiro era porque tinha que fazer os mesmos exames pra ver se eu tinha aquelas doenças lá, HIV, sífilis, não sei lá o que eu já tinha feito. Pra que vai fazer de novo? Mas tem que fazer de novo. Na próxima outra coisa também que eu não vou fazer, que eu vou botar no plano de parto. No final, quando o médico me liberou, ele deu o prontuário. E lá no prontuário, gente, que eu fui ler como que a Belinha estava. Como que ela estava lá, molinha, né? Precisou de oxigênio e tal. E aquilo, gente, aquilo acabou comigo. Eu comecei a me sentir muito culpada. Pra vocês terem ideia, eu sabia, né, que tem toda aquela questão de queda hormonal e tal, né? Quando a mulher para, que ela fica sensível e tal. E eu achei que isso não ia me pegar muito. Mas quando eu li aquilo, eu me senti tão culpada por ter feito ela sofrer. Tão culpada. Eu só sei que eu chorava, só chorava. Eu vim pra casa chorando, eu passei dias assim chorando, eu lembrava daquilo, eu chorava. Foi os primeiros 20 dias, quando eu lembrava, eu chorava. Não foi essa questão assim de, porque foi queda hormonal, que não sei lá o quê.
Eu sabia que eu ia ficar um pouco, mas eu fiquei muito ruim com essa questão de chororô por causa do que eu li no prontuário. Eu sei que nos primeiros dias eu não trocava a fralda dela, meu marido que trocava, tinha muita dificuldade para atender ela, né? Por causa da cirurgia. Sobre essa questão dos homens roncarem, gente, isso fez muito mal pra mim, porque eu não conseguia dormir. Teve ainda um homem do lado que ele, quando a Belinha tava chorando muito, e meu marido levou ela pra tomar forma, ele falou assim, nossa, ela não veio preparada, ela pagou, não sei o que, falando de mim, né? Não veio preparada, a gente veio preparada, a gente trouxe forma, não sei o que. Porque, gente, que coisa desnecessária, sabe? E outra coisa, se você ronca, meu filho, não vai pra um lugar desse, porque você só atrapalha a vida dos outros. Graças a Deus meu marido não ronca, tá? Porque aqueles homens roncaram tanto e atrapalharam tanto a noite, tanto. Pra vocês terem ideia, eu nem reclamo das funcionárias lá que chegavam lá pra dar remédio, pra olhar isso, olhar. Não, pra mim isso foi tranquilo. Agora aqueles homens roncando. E um ainda falando de mim, achando que eu tava dormindo. Eu fiquei tão cansada, gente, tão cansada, que quando eu cheguei em casa no sábado a gente veio pra casa, sábado de tarde, meu marido saiu pra comprar os remédios e tal. E eu fiquei com a velhinha do lado. Ela chorou. Eu sei que eu peguei ela no colo, dei mamar, doeu o peito, eu botei ela de volta. Eu não sei o que aconteceu nesses momentos. Eu não sei se eu dei de mamar muito tempo. Eu não sei. Eu não sei, gente. Eu só sei que eu peguei ela dormindo. Eu tava dormindo. Tão cansada que eu tava. E não foi por causa dela, foi por causa daqueles homens. Né? Outra coisa que eu queria dizer. Quando eu tava no banheiro, tinha aquele monte de gente lá ameaçando, fazendo aquele auê. Na minha cabeça, gente, eu sempre tava muito quieta, mas eu tava assim, eu não quero que ninguém me toque. Se alguém tentar me arrastar desse banheiro, vai levar uns catiripapo. Eu tava bem desse jeito, tava bem decidido, tava lá. Foi por isso depois também que eu fiquei muito culpada pelo que aconteceu, por eu ter visto que ela nasceu molinha e tal, né? Ai, ai, só Deus. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Foi bem isso. O principal, assim, de eu ter me sentido muito mal, chorona, no pós-parto, foi por causa daquele prontuário. Porque eu li aquilo. Foi por causa daquilo ali, gente. Se não fosse, estaria até tranquilo. Bom, é isso. Esse foi o meu relato de parto. Um parto bem desumanizado num hospital humanizado. Outra coisa que eu esqueci. Aconteceu muita coisa, gente. No segundo dia que eu tava lá, eu entendo eles terem chamado a polícia porque cerca de uns 10 dias antes aconteceu o caso do menino Heitor, que praticamente tomou os noticiários do estado inteiro. Se você não sabe, o menino Heitor, a mulher foi lá ter o parto normal dela, demorou, mandaram pra cesárea, enfim, aconteceu um monte de coisa lá que a criança morreu. E eu acho que eles estavam com medo de acontecer a mesma coisa comigo, por isso que eles chamaram a polícia. E os acontecimentos comigo foram muito parecidos com os acontecimentos dessa outra mulher. Só que no caso dela, que demorou, né? E tiveram intervenções, tipo o kiwi, usar o kiwi nela. E quando eu vi essa notícia, eu li esse caso dela, eu fui procurar no meu plano de parto para ver se estava escrito aquilo, porque eu não queria que usasse kiwi, nem aquele outro. Nossa, gente, eu já esqueci até aquele outro, meu Deus. Aquele outro que é a pinça. Meu Deus, eu esqueci o nome. E eu tinha colocado aquilo no meu plano de parto. E quando eu fui ler, não estava lá. Eu fiquei, meu Deus, não tá aqui. Graças a Deus que eu coloquei de novo aquilo no meu plano de parto. Eu tive que colocar a mão, porque eu já tinha imprimido tudo. E a mulher lá no banheiro até falou, a menina não tá nascendo, você não quer que use kiwi, você colocou no seu plano de parto que você não quer usar kiwi, você tem que ir pra cesárea, que não sei o quê. Graças a Deus, porque senão vai querer me obrigar a usar kiwi lá, não sei, né? Pode acontecer de tudo. Bom, esse foi o meu relato de parto. É até ruim, mas ruim recordar de tudo. Mas que bom que eu demorei, porque senão se eu fosse gravar lá no início, perto do que aconteceu, nossa, eu ia chorar o tempo todo.
Bom, mas foi isso. Tô até mais leve agora. Até o próximo vídeo.